Sejam muito bem-vindos, apaixonados e apaixonadas por aviação. Esse é mais um Pode Voar Seguro. E hoje o nosso convidado é Arnaldo Torricelli. Arnaldo Torricelli é economista com Masters em Seguros pela PUC, é formado em Direito Aeronáutico, engenheiro mecânico e pós-graduado em manutenção, mestrado no ITA em Aeronavegabilidade e Segurança de Voo, é piloto PP, piloto privado, com ground school em várias aeronaves. O Arnaldo é aquele cara que, na hora do acidente, na hora do caos, ele entra para poder tomar todas as providências de remoção de destroço, remoção de vítimas, atendimento ao segurado, né? Ele faz o link entre a seguradora e o segurado na hora do acidente. E depois que a aeronave é liberada pelo CENIPA, ele entra também fazendo a regulação do sinistro, apurando os prejuízos que aconteceram naquele acidente, né? E alguns envolvem terceiros também, a responsabilidade civil. Então é um trabalho bem complexo. Então a gente pergunta, e na hora do acidente aeronáutico, o que fazer? A gente fala, chama o Arnaldo. Então a gente é acionado aqui pelos clientes, a seguradora também é acionada, e comitantemente a gente aciona a SPA International, que cai direto em seu diretor, fundador, CEO, Arnaldo Torricelli. Seja bem-vindo, Arnaldo. Muito obrigado, boa tarde, Alfredo. Obrigado demais aí por essa oportunidade aí da gente poder conversar sobre o assunto que a gente gosta e que a gente já há bastante tempo que a gente trabalha. Nós somos amigos e companheiros de trabalho já há bastante tempo. Bastante tempo, desde 96. Então nós temos muita satisfação com isso, temos trabalhado bastante juntos e estamos aí para alargar os horizontes sobre este assunto, né? Que é um assunto diferenciado, porque pouca gente conhece acerca... É uma caixa preta, né? Pouca gente sabe os bastidores do que acontece logo em seguida de um acidente aéreo, né? Exatamente. Então eu queria que você contasse para a gente, Arnaldo, como é que isso funciona, né? Aconteceu um evento e a gente é acionado como corretor da Aeroconsult Seguros, nós comunicamos a seguradora e imediatamente, em questão de 2, 3 minutos, a gente já está te acionando. E eu te falo, desde 1996, o seu telefone nunca deu fora de área. A gente sempre conseguiu te acionar e atender nossos clientes da melhor forma possível. E aí, conta pra gente, a partir dessa ligação, Arnaldo, aconteceu a ligação, vamos pegar um evento aleatório aí que aconteceu lá em Tocantins, caiu um helicóptero lá em Tocantins, e aí ele foi baixando, estava na neblina, né? Aconteceu, e ele foi tentando baixar para tentar achar o teto até colidir no chão, no solo, e dar 3 piruetas em solo e destruir todo. E aí chega o chamado para a gente e a gente repassa o chamado para você. Qual que é o approach aí nesse momento, logo após a nossa ligação? Então, Alfredo, o que acontece? Como você falou, o nosso celular está sempre conectado, não é isso? Então, embora a gente tenha uma equipe que esteja sempre à disposição, por conta das viagens desses vistoriadores, desses inspetores que vão ao local do sinistro, eu mesmo já fui muito, já dei muito atendimento, hoje em dia estou mais na coordenação, embora ainda vá discutir alguma coisa, mas o telefone está sempre atento, né? Eu ali como personagem atrás do telefone, sempre atento a um chamado, a uma solicitação, porque isso não tem hora. Sim. Né? Acontece a qualquer momento. Então, quando eu recebo um aviso pode ser via seguradora, você, no seu caso, muitas vezes você já me deixa de sobreaviso, e na medida em que eu estou de sobreaviso, eu já começo a selecionar um vistoriador. Pode ser o vistoriador que está mais perto,
se não for o que está mais perto, o que está mais disponível. Sim. Para que ele possa já ir verificando passagens aéreas, que tipo de transporte ele vai precisar para chegar o mais depressa possível ao local do evento. Acidente. E você também tem aquela equipe de approach emergencial, né? Exatamente. Remoção de destroços, atendimento às vítimas. E aí, como é que você faz assim? Porque o vistoriador, ele vai levar um tempo para se deslocar e chegar até o local. Uhum. Mas você tem aquela turma que tem que chegar imediatamente, né, para dar o approach no sinistro. E aí, como que você aciona essa cooperação? Com o tempo, isto veio mudando. Por exemplo, anos atrás, eu diria, 15, 20 anos atrás, isso se fazia, nós tomávamos todas as providências, todas, você possa imaginar. Inclusive, dependendo se a aeronave estava no Rio, corre para amarrar em algum lugar para ela não afundar, todo tipo de providências. O que ocorre é que, com o tempo, os próprios seguradores e resseguradores, eles preferem, na medida em que você tem oficinas homologadas, a trabalhar com determinados tipos e modelos de aeronaves, que eles preferem que você entregue essas atividades de socorro à oficina. A oficina que geralmente o operador da aeronave ou segurado tem a preferência de trabalhar. Ou um contrato já em andamento, né? Mas aí esse approach você também acompanha, né? Isso. A gente acompanha, a gente conversa com a oficina, conversa com o segurado, porque como você falou, né? No momento do sinistro, o operador ele fica muito apavorado, né, com as implicações que isso tem, se a marca dele está aparecendo lá, se por acaso tem televisão envolvida, se tem alguma mídia que está fotografando e vai divulgar isso. Então, a preocupação de que todo este evento esteja protegido tanto do ponto de vista comercial, do ponto de vista financeiro, imagem, né? Exatamente, imagem. Tudo isso tem que estar devidamente protegido e a gente tenta, neste momento, abranger todas as atividades de proteção a esta empresa, que é, vamos dizer assim, o cliente da seguradora. No caso da remoção, geralmente nós fazemos contato com uma oficina, conversamos com o segurado, mantemos o alinhamento com os corretores e com os seguradores. Transportadoras especializadas. Transportadoras especializadas. Então, isso tudo vai ocorrendo simultaneamente. Então, o telefone, a partir disso, o telefone não para. É uma ferramenta crucial, né? Fundamental, entendeu? Então, começa a ligação para a oficina, para o segurado, o piloto do segurado, que geralmente é quem fica à frente. O segurado entrega ao piloto essa missão de dar atendimento ao vistoriador do seguro, à oficina especializada, tudo mais. Então, a gente faz contato com todos os atores envolvidos neste tipo de atividade, seja a oficina, o corretor, a seguradora, o operador, o piloto, o transportador, qual que tipo de operação vai ser feita para remover a aeronave do local, pode ser por helicóptero, pode ser por rio, por barco, pode ser desmontagem de caminhão. Teve aquele caso da aeronave que caiu lá no Amazonas, que teve que contratar um mateiro para ele vir desbravando a picada. Exatamente. Foram quantas horas de caminhada? Às vezes são dias de caminhada. Nesse caso nosso foram 8 horas de caminhada. 8 horas de caminhada. Na trilha com o mateiro, né? Exatamente, o mateiro na frente. Mas existem casos que você demora dias para chegar no local. Entendeu? Porque muitas vezes o helicóptero está enterrado, eu digo, quase que oculto. O impacto foi tão grande, né? Exato. Ou oculto nas árvores. Entre as árvores, você visualiza,
Aí você vai conversar com a seguradora. Um primeiro giro de helicóptero, localizou, está lá. Qual é a situação dele? Ele está muito quebrado, o Salvaero já esteve lá, as autoridades já removeram possíveis vítimas. Nesse caso, quando em mata fechada, né, principalmente os casos de Interamazonas, o pessoal da Força Aérea apoia muito, né? O pessoal da Força Aérea apoia muito na remoção das pessoas, né, de destroços, tudo. Exatamente. E essa cooperação, e a gente vê assim que, não, como segurador, não chega conta nenhuma pra gente, né? É um serviço que a Força Aérea, que a FAB presta, né? Sem ônus nenhum para o segurado e para a seguradora, né? Exatamente. Em algumas vezes, né, quando eles têm interesse na investigação, né, quando a investigação é alguma coisa que pode despertar a curiosidade do investigador oficial de saber se houve uma falha de motor, isso tem implicações na segurança da aviação em geral. Então, quando isso acontece, muitas vezes eles tentam, não é incomum, eles tentarem obter, via operador, o salvamento da aeronave por parte do segurador. Porque eles não têm uma verba própria para salvar. Tirar vítimas sempre tiram. Se não tem, eles têm lá o órgão deles que faz sempre isso. Mas, no caso da remoção da aeronave, muitas vezes, se interessar ao segurador, que muitas vezes não interessa ao segurador. O segurador olha aquele bem que está muito quebrado e diz, olha, para mim pode deixar aí, pode ficar aí. A única contraindicação que isto tem é, por exemplo, no caso da aeronave ter caído, que também não é incomum, numa área de preservação ambiental. Na Amazônia, por exemplo, tem diversos sítios que são de preservação permanente, então existe uma preocupação, algumas apólices têm verba para isso. Para dano ambiental. Para remoção. Busca e salvamento e remoção de destroços, né? Mas muitas vezes essa verba não vai cobrir o custo de uma remoção em certos locais. Se trazer um helicóptero mais forte, mais potente de longe para remover aquela aeronave, quer dizer, o custo poderá ficar acima do valor segurado para a remoção. Então, muitas vezes a autoridade aeronáutica ela faz contato com a gente no sentido de saber, então, vocês vão tirar, que para eles interessa, se nós tirarmos, eles vão ter a facilidade ou uma facilidade maior de investigar. Senão, muitas vezes eles desistem, como já aconteceram casos recentes, eles desistirem de investigar. E os destroços ficam por lá. Recentemente teve um destroço que ficou submerso e nós fizemos o possível para tirar. Caiu no mar ou no rio? Rio. No mar deu 24 horas. Já era. É perda total mesmo, entendeu? E só mesmo um ressegurador do exterior que tenha muito interesse em investigar e coisa e tal, mas fora disso, geralmente pede para tirar. Não, geralmente pede para deixar. Para deixar. Neste último caso a que eu estou me referindo, existia um interesse do investigador oficial de apurar as causas. No entanto, eles não tinham como a aeronave estava submersa no rio, numa estação de cheias, a área até o campo de pouso próximo estava inundado, então existiam dificuldades extremas de logística para fazer isso. De qualquer maneira, o segurador nos solicitou que fizéssemos um orçamento para remover a aeronave de lá. Então nós conversamos com diversas empresas, fizemos lá uma média de custos, e o segurador desistiu,
preferiu abandonar os salvados. Arnaldo, vamos voltar agora para nossa área urbana, né? Eu desvirtuei um pouco dos acidentes da Amazônia, a aeronáutica que caiu em Rio, que são coisas, né, bem atípicas, mas vamos trazer para a área urbana, né? Aconteceu numa área onde o acesso é rápido, né, tanto das autoridades, dos socorristas, e aí a gente também tem que entrar em ação com busca e salvamento, resgate de vítimas, como que esse approach também, após o acionamento da SPAR, você coordena isso para atender o segurado da melhor forma possível? Então, esse tipo de procedimento padrão, não é? Ele se aplica, parecido, na medida em que você recebe via seguradora, via corretor, via o próprio segurado, depende de como este procedimento está estabelecido. Você recebe o aviso e você, evidentemente, já seleciona o vistoriador que está mais próximo. Faz o contato com o corretor, com o operador ou o piloto. Caso a gente não possa contar, né, com o piloto. Ok. A gente foi acionado aí por um terceiro, ou é o sócio da empresa, ou é algum parente, né, para a gente entrar em ação. Como é que essa coordenação vai funcionar? Então seguindo mais ou menos um pacote de ações, você vai tirar alguma coisa, você vai tirar o piloto, mas o procedimento vai ser o mesmo. Você vai escolher o vistoriador que está mais próximo, vai se manter em contato com o operador. Muitas vezes o operador está em estado de choque. Sim. Portanto, você vai se aproximar do corretor. Muitas vezes, o CENIPA não quer que você encoste na aeronave, que você faça pergunta, nada. Dependendo do pessoal do CENIPA envolvido, esse pessoal é mais ou menos restritivo com relação à participação de atores outros que não sejam os próprios investigadores oficiais. Então, muitas vezes você pode mandar uma pessoa para ficar olhando e fotografando quando dá. Esta pessoa vai passando as informações em tempo real. Essas informações vão sendo analisadas pela equipe de regulação propriamente dito, porque no caso da SPAR, o vistoriador não regula o sinistro. No nosso caso, por uma experiência já bem antiga, né, nós tiramos os vistoriadores da regulação. O vistoriador, a única coisa que ele faz é ir ao local do sinistro. Então, o vistoriador é um e o regulador é outro. É outro. A regulação, hoje, ela vai cair sempre na minha mão. Uhum. Como revisor final da regulação. Certo. Nós temos um diretor técnico, que é um engenheiro mecânico, temos o vistoriador propriamente dito, ainda temos um revisor. Então, esse time trabalha, vamos dizer assim, unido. Nós temos uma pessoa que é uma pilota de linha aérea, ela tem muita experiência com essa questão de navegação aérea. Então, vamos dizer assim, ela se envolve nestes assuntos, o engenheiro se envolve, o técnico em helicóptero ou em aviões, a gente se reúne por grupo em WhatsApp, vamos discutindo o assunto e quais são as melhores medidas a serem tomadas. Por exemplo, se você vai ter uma autoridade que vai querer esse helicóptero, ou se esta aeronave está interditando algum lugar, alguma pista, se está interditando uma estrada, se caiu num terreno de alguma família, se tem bombeiros, se tem polícia envolvida. Então, tudo isto vai ser analisado por alguém que está no campo e que está passando estas informações para a gente. Olha, chegou a polícia, chegou o bombeiro, vão remover. O operador resolveu remover por conta própria, não vai falar com ninguém, ele está nervoso. Então, tudo isso você tem que medir a temperatura, geralmente, do próprio operador, do dono do avião. Não existe casos iguais, né, Arnaldo? Nenhum.
né? Não existe histórias Não, iguais. Não existem casos iguais. Cada acidente ele tem uma anatomia diferente, ele tem um conceito diferente, um comportamento diferente também, né? Exatamente. Eu estava até lembrando aqui, né, unindo o que você falou lá atrás, a gente teve recentemente, né, você estava à frente também desse sinistro, que aconteceu o acidente e foi muito rápido a chegada da transportadora, que já plotou a aeronave inteira de cinza, já tapou o prefixo, já tapou o nome da empresa, tapou tudo, e tiraram as pás, já guincharam, botaram em cima do caminhão e levaram para a oficina de manutenção mais próxima. E esse acionamento foi feito e autorizado pela SPAR, né? Então, como que funcionou isso, Arnaldo? A gente procura manter sempre um contato com as linhas de comunicação liberadas entre o corretor. É sempre uma pessoa muito interessada no prosseguimento das ações que visem satisfazer as necessidades do seu cliente. Nós sempre tentando evitar problemas e agravamentos de risco. Né? O agravamento do risco. Agravamento do risco. Por exemplo, digamos, a oficina vai remover a aeronave do local e ela pode, neste ato, deixar cair a aeronave, por exemplo, o caminhão Munk, na hora de colocar em cima do caminhão que vai carregar a aeronave, ele pode a pessoa que está operando a máquina pode cometer algum erro. Sim, acidentes, né? Acidentes podem acontecer. Então, tudo isso vai sendo acompanhado em tempo real, especialmente quando nós estamos em local onde a comunicação é fácil. Quando a comunicação não é tão fácil, que o historiador está mais longe, tem que nadar para chegar no local do sinistro. Pegar o mateiro, né? Pegar o mateiro. Então, esse é um cara mais experiente, geralmente. Não só experiente do ponto de vista aeronáutico, como também ele é um camarada mais preparado fisicamente. Porque, por exemplo, né, nós tivemos sinistro na Amazônia, que você tem que mandar uma pessoa mais jovem e forte para aguentar a caminhada. Para aguentar o tranco, porque você vai mandar uma pessoa, ainda que jovem, que não seja uma pessoa que... Cara, eu não aguento 8 horas de caminhada, cara. Não, Nossa, no meio do mato. E pega um barco que anda um dia inteiro para chegar perto, depois daquilo mais uma caminhada. Então, não pode ser só uma pessoa jovem. Só uma pessoa jovem e forte no sentido... Às vezes você pega um cara muito forte que não tem resiliência, entendeu? Que não, tem que ser um cara ideal. Tem que ser um cara ideal para aquele evento. Você vai ver, aquele evento. Isso aqui é fulano, é esse que vai. Exatamente. Igual agora recentemente, né, lá em Porto Alegre, o aeroporto cheio d'água. Isso. Você mandou o Nogueira lá. Exatamente. Nogueira de água até na cintura. porque é um cara sapo, o Nogueira. Exato. O Nogueira foi da aeronáutica, foi lá, vistoriou a aeronave, vistoriou o trem de pouso debaixo da água. Exatamente. Né? Exatamente. E fez aquele trabalho approach porque, por mais que não tinha muito o que fazer, né, o segurado estava aflito, querendo o atendimento da seguradora, querendo o atendimento da corretora, querendo algum procedimento. Mas a gente aqui do lado de cá sabia que a pista estava fechada, não tinha como tirar aquela aeronave de lá, né, mas nós fomos para acalmar o segurado. Isso. Estamos aqui. Isso. Vai ser coberto, fica tranquilo. Né? Vamos fazer a preliminar, depois vai vir o pessoal da oficina para fazer a apuração mais detalhada. Isso. E isso fez uma total diferença. A satisfação do piloto e do segurado com essa atitude fez total diferença no processo. Perfeito. Isso é muito legal. Então é o caso de você escolher uma pessoa com perfil, porque no caso, esse nosso historiador Nogueira, ele, além de ser um homem envolvido com aviação há muitos anos, ele já foi vistoriador de diversos tipos de risco. Isso. Então, é uma pessoa que não tem tempo ruim. Sim. E ele não é nem tão jovem. O Nogueira
pareia comigo, né? É um coroinha. 50 e poucas primaveras, né? 50 e poucas, 60 primaveras. Mas é um cara que está muito preparado psicologicamente, você entende? Ele foi militar. Foi águia, né? Ele foi águia. Nogueira foi águia, né? Foi águia. Foi águia. Então ele tem, vamos dizer assim, ele tem esse tipo de preparação psicológica para as situações. Isso é muito importante. Então, nós já tiramos, na época em que a SPAR, ela própria tirava a aeronave do local do sinistro, eu era garoto, a gente se jogava dentro do mato, ia para Rondônia, para não sei aonde, e tirava no grito, tirava no dente as aeronaves, entende? Então, mas foi alterando o perfil, né? O perfil, o entendimento da seguradora, que é melhor deixar que uma oficina se responsabilize por esta tarefa. Aí você vai acompanhar a oficina, você vai até mesmo orientar, você vai olhar manuais, as aeronaves não podem ser removidas. Tem empresas especializadas. Sim. Você não vai poder remover de qualquer maneira, em lugares por onde... Tem os pontos de guinchagem. Né? Exatamente. Então, nós temos, vamos dizer assim, temos nos adaptado, né? Temos tido nós e até mesmo outros reguladores. Eu acho que nós, pela nossa antiga, pela nossa linhagem, a gente já vem há mais tempo fazendo isso. Então, a gente pegou todas essas etapas, essas mudanças. Então, temos aí esse jogo de cintura. Legal. Até aproveitar a oportunidade, né, mandar um abraço para o Nogueira, né, que nos atende tão bem, o Wagner, que está sempre a postos, a Cíntia, né, a Silvia, a equipe toda da SPA, que atende o sinistro com total excelência, né? E por outro lado, quem está do lado de cá também, né, tanto o corretor quanto a seguradora, a gente também quer ter o conforto, né, de que o regulador está tratando o seu cliente com dignidade, está tratando o seu cliente bem, né, dando os retornos que ele precisa, não deixando ele sem informação no processo. Que, né, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a hora que o processo se inicia mesmo de regulação, né? Mas antes eu queria que você contasse para a gente qual que foi o sinistro mais pesado, maior, em montante, em vítimas, que você já regulou nos 50 anos de SPA. Olha, o maior foi o sinistro da Gol. Da Gol, com Legacy? Com Legacy. Aquele foi o maior que a gente fez. Nós trabalhamos representando o mercado nacional e antiga Airclaims trabalhou representando os seguradores. Então, nós trabalhamos juntos. Caramba. Mas nós, naquela ocasião, chegamos primeiro, porque lá o site estava fechado, a aeronáutica fechou o site. Então, nós enviamos um vistoriador para Brasília, ele ficou no mesmo hotel onde estavam as famílias e onde estavam as autoridades aeronáuticas responsáveis pela investigação, a imprensa. E montamos um escritório de crise em São Paulo, com todos os participantes. Parou a SPA inteira, né? Parou a SPA. No caso, porque eu, que já era o presidente da empresa, eu estava lá no escritório de crise. Mandamos uma pessoa para Brasília e uma outra tentando chegar na localidade do sinistro, que era uma pessoa de Belém, mas que não conseguiu. Então, você vê que nós estávamos realmente muito empenhados nisso. No escritório estavam as pessoas, a gente ia passando as informações, porque nós tínhamos que emitir um relatório preliminar com urgência. Então, a primeira coisa que o segurador quis saber, que a perda total do casco já estava estabelecida, a primeira coisa que o segurador queria estabelecer era quem eram as vítimas. Certo. E nós conseguimos realizar isso aí com muita rapidez, porque esta pessoa que estava lá era uma pessoa muito safa. Então se infiltrou desde a imprensa, foi lá na Gol, no meio do pessoal que estava comandando o escritório de crise pelo operador. Pelo operador. E
conseguiu obter em primeira mão a relação das vítimas. Então, já divulgamos, emitimos um relatório preliminar para os seguradores. No momento, no escritório mesmo, já chegou o relatório preliminar assinado por eu mesmo, entendeu? Então, nós pudemos, ali começou porque ali o que ficou mais caro que tudo foram os danos aos terceiros. As vítimas, né? As vítimas. Porque aí envolve diversas linhas de cálculo, né? Você entra numa linha de responsabilidade civil, onde a idade da pessoa influencia, né? A atividade que ela exerce influencia, onde tudo, cada um é uma indenização diferente e passa a influenciar no cálculo geral do sinistro, né? E neste caso, os resseguradores do exterior contrataram um escritório grande de Londres para cuidar desses cálculos específicos. Nós nos mantivemos dentro do caso até o final, na tentativa de estabelecer causas e responsabilidade pelo sinistro aeronáutico propriamente dito. Embora essa investigação tenha acabado muitos anos depois, o CENIPA só muitos anos depois. Isso arrasta anos, né? Se arrastou bastante. E eu não sei no tribunal como é que isso ficou. Eu não tenho. Qual o desfecho, né? Como é que fechou isso? Mas, porque aí depois que passou aquele primeiro momento, aquele primeiro impacto, entra um escritório de advocacia que assume a negociação entre as vítimas e a seguradora. Isso, exatamente. Então, este foi o maior, não mais difícil. Não mais difícil? Não mais difícil não foi, não. Caramba! O mais difícil foi até um avião pequeno, mas que estava muito mal acidentado, e nós fomos em 2 para Rondônia, porque o avião estava inteirinho, mas fez um pouso de emergência numa clareira em plena selva amazônica. Ou seja, não tirava de lá mais. Não tirava demais. Então nós fomos lá para tirar, e nós tiramos. Tiraram o avião de lá? Tiramos o avião de lá. Içado ou decolando? Decolando. Meu pai do céu. Decolando. É por causa disso que a gente não faz mais isso. Entendeu? Porque... Vamos falar, Arnaldo, era regulação raiz, né? Regulação raiz, não era Nutella. Nós tínhamos realmente ali, vamos dizer assim, coisa muito, muito bruta, entendeu? Então, por exemplo, foi uma ocasião em que nós encontramos uma barreira muito grande, os pilotos locais não queriam resgatar a aeronave, não por medo da decolagem, uma decolagem que não foi uma decolagem isenta de riscos, porque era uma clareira gigante. E a seguradora sabia dos riscos, né? Sabia que podia dar errado, né? A seguradora foi tudo feito com a seguradora. Risco calculado. Risco calculado. Eu estou falando, então foi uma operação de logística bastante complexa, mas nós fizemos a localização da aeronave. A aeronave estava numa clareira imensa, uma clareira grande. Uma clareira era um declive ou um aclive, digamos. Agora o piloto também foi malvado, violento achar o buraco para pousar, né? Porque você no meio da mata, você achar a clareira é um milagre, né? Pousou muito bem. E a aeronave não tinha um dano. Ele pousou muito bem. O que? Foi uma pane? Foi uma parada de motor em voo. Então os pilotos locais se negaram a participar da operação. Nós mandamos alguém ao Acre, trouxemos um piloto de escola de pilotagem, fizeram um piloto raiz. Caraca! Um piloto raiz trouxemos, mostramos para ele o local, sobrevoamos, mostramos o local, topo. Tem que me pagar direitinho, eu topo. Ele calculou o risco, né? Calculou o risco. Mandamos uma equipe, uma equipe com ele, foi indo, posando, levando 1, 2, ele foi com Paulistinha, um avião que só tinha lugar para ele e mais um atrás. Um avião levinho. Paulistinha é avião de instrução, né? Avião de instrução.
E ele era instrutor, justamente. Posa bem curtinho, bem levinho, então vamos levando 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Foi baldeando. E aí essas pessoas foram limpando o terreno, melhorando o terreno. Melhorando, abrindo, né? Até que esse terreno ele vinha assim, terminava num banhado, onde a aeronave acabou parando nesse banhado. Aí a aeronave foi puxada lá para cima e aí ele subiu. Então foi um grande... E uma época que a gente nem sabia ganhar dinheiro, que era uma época para ganhar bastante dinheiro com isso aí. Sim. Mas a gente era muito mais, o que eu estou falando, a gente era muito mais assim, selvagem, né? Cara que vai com faca na boca. Mais emoção do que coração, né? Do que empresário. Então ficamos muito felizes com isso. Depois tiramos outra do Marajó, na ilha de Marajó, foi uma remoção de um jato, um jato da Servicim, um jato caríssimo, também pousou sem danos. Pano de motor. Lá dos Búfalos, fomos lá trouxemos no braço a aeronave até um lugar mais alto, chamamos os mecânicos, deixamos prontinha até a estação seca chegar, protegeu. Quando a estação seca chegou, ele decolou. Um jato. Caraca. Um FH. Quer dizer, então, são operações na época em que nós mesmos, nós da SPAR, providenciávamos tudo. Esse do jato foi qual ano? Você lembra? Foi esse do jato, 80 talvez. E o do Paulistinha? Por aí também. É que meu pai também era mais esperto que eu, inclusive. Meu pai vamos dizer assim, meu pai foi do Seripa. Tinha muito essa manha, ele tinha essa manha de mexer com essas coisas. Então, nessa do Marajó foi ele, na outra fui eu. Aprendiz de feiticeiro. Dia 31 de dezembro, eu me lembro, estava na praia de Ipanema, virando o ano novo, e eu aguardando mais um pouquinho para pegar um voo da Vasco para Porto Velho. Arnaldo, nós falamos sobre esses eventos aí, né? Até muito legal as histórias. E efetivamente a seguradora e a SPAR só conseguem entrar em ação depois que o CENIPA ou Seripa liberar a aeronave para fazer a parte, né, de apuração dos danos. E aí, nesse momento, a aeronave já está em um local seguro, já está em um local onde é possível ter acesso. Às vezes não, às vezes está no local do acidente e manda remover ela para um hangar de manutenção. Mas a curiosidade de todo mundo, né? A gente convive com muitos pilotos e a partir daí, desse momento, a apuração, cara. Como é que é essa apuração do acidente? Como identificar o que é do sinistro, o que não é do sinistro, ou se é tudo do sinistro? Como é que é feito esse orçamento, né, para se passar os danos para as seguradoras? O procedimento padrão, que não é só nosso, é um procedimento internacional, porque a SPAR trabalha para o mercado local e para o mercado internacional. E por conta desse... Você atende brokers e resseguradores também, isso, né? Isso. Não só corretores locais, como brokers internacionais. E resseguradoras internacionais também. Seguradores. O departamento jurídico das seguradoras muitas vezes nos aciona. Existem procedimentos que são standard, eles já estão, digamos assim, aceitos pelo mercado. O relatório preliminar, relatórios de atualização, relatórios finais, relatórios intermediários, discussão de orçamento. Então, no que você fez a vistoria, aquele homem de campo fez a vistoria, ele vai mandar as fotos dele, com a visão dele sobre o que aconteceu, a entrevista que ele fez com o piloto ou com uma testemunha, com mais aquilo que nós conseguimos apurar do próprio segurado, informações, muitas vezes, que você obtém de testemunhas,
muitas vezes a gente chega antes da autoridade aeronáutica, aí a gente não espera. A gente aproveita o momento e fala. Já cai dentro. Já cai dentro. Porque, depois a gente vai apurar junto ao segurado se a autoridade aeronáutica liberou ou não liberou da investigação, para onde que ela quer que remova, se ela quer acompanhar e tudo mais. E também nós vamos acompanhando no site do CENIPA, nós vamos acompanhando o que eles estão dizendo sobre o assunto, que é para a gente manter todo mundo alinhado, entendeu? Então, vamos dizer assim, alguém te fala que foi uma falha de motor, e o outro diz, não, na hora do pouso foi um vento de través. Então, são coisas diferentes. Então, geralmente, para o CENIPA, eles falam quanto chegam mais próximo da realidade. Então, embora você coloque inicialmente a sua provável causa, você vai acompanhando no site do CENIPA. Sim. Sim. Tá? O que pode ter sido. Mas e aí, comitantemente, está liberado pelo CENIPA, o CENIPA vai dar um parecer. Como é que você apura a indenização? Então, isso aqui está condenado, isso aqui tem que trocar. Como é que é esse relatório? Então aí você vai fazer o relatório preliminar com aquilo que você constatou no local. A aeronave vai ser removida, no caso de uma perda parcial, digamos assim, ela vai ser removida por uma oficina homologada, que é a escolha do segurado. Quando ela chegar nessa oficina, ela vai ser desmontada e a oficina vai preparar um relatório técnico. E nós vamos procurar acompanhar isso o mais próximo possível. Não é? Nós vamos desmontar dia tal. Olha, quando a aeronave estiver desmontada, você nos avisa. Nós vamos aí discutir. Então, especialmente quando nós temos mais ou menos dúvidas sobre condenação de partes. Tá? Por exemplo, a gente gosta de acompanhar os exames que faz em pá de hélice, abertura de motor, e outras inspeções que são requeridas via manual. Então, o perito vai lá, o historiador vai lá, vai olhar o manual, o que o manual está requerendo sobre aquele assunto. Bom, ao final deste apanhado, tem um primeiro apanhado da oficina, nós vamos concordar, vamos discordar, vamos discutir com a oficina. Então, nós vamos estabelecendo valores antecipados do sinistro. Por exemplo, são as reservas. Você, no relatório preliminar, já estabelece uma reserva. Esta reserva ela vai sendo ajustada conforme a regulação vai andando. Então, você olhou para a aeronave, você pensou numa reserva. Olha, pela minha experiência, isso aqui é 1 milhão. Mas isso é no olho, né? E é a experiência que te diz. Quando ela chegar na oficina, que ela for desmontada e começarem a aparecer ou não aparecer aquilo que estava previsto, aí você vai ajustando para baixo, para cima, porque a seguradora trabalha com reservas, é importante que você mantenha isto atualizado. Então, aí vai andando até que a oficina apresenta um orçamento formal, orçamento este que vai ser analisado. E o orçamento formal não é o orçamento final, né? Não necessariamente o orçamento final. Depois ali, quando o serviço estiver andando, pode acontecer uma complementar no meio do caminho que você tem que refazer a reserva refazer relatórios, explicar por que nós estamos aumentando a reserva, informar a seguradora que o teste X condenou Magnafluxo, coisa similar, condenou as pás. Na abertura de motor foi constatado que algum disco da turbina ou algum problema interno ao motor
ocorreu e que vai ser necessário uma troca de um item mais caro ou uma revisão geral. Entendi. Tá? Uma revisão hospital, tem diversas. Arnaldo, vamos entrar num detalhe aqui que poucos conhecem, mas ele faz parte de todas as condições gerais de seguro do mercado, que é o rateio da peça. Muita gente, às vezes, assusta, né, com o rateio, porque não viu nas condições gerais. Eu sempre tento explicar isso já na contratação, para o pessoal ficar atento a essa questão, que é o seguinte, né, nós temos aqui as pás dessa aeronave. E essas pás, o cliente está usando a aeronave, está voando com ela, e ela tem uma previsibilidade de duração, que daqui a tantas mil horas de voo, você tem que trocar elas, o conjunto completo. Então, essas pás se acidentaram e perderam-se todas, mas o segurado já tinha usado 40% da disponibilidade dela. E aí vem a cláusula de rateio, que fala que a seguradora indenizará, né, o referente à disponibilidade que ele tinha. Por quê? Era uma peça de troca obrigatória, que uma hora ele vai ter que trocar, então a seguradora indeniza a disponibilidade, né? E isso pega muita gente de surpresa na regulação. Não, eu não sabia, eu quero uma pá nova, como é que eu faço? Puxa vida. Qual que é a fórmula, né, disso chegar confortável para o cliente, de mostrar para ele essa necessidade, essa regra, né? Então, as apólices, elas preveem que o segurado se dará por satisfeito em receber da seguradora a aeronave após reparada na situação em que ela estava antes do sinistro. Ou seja, se ela tinha 40%, 60% de disponibilidade, ele vai receber 60% de disponibilidade. Exatamente. Então, por exemplo, geralmente itens rotativos, que eles são sujeitos a maior, digamos, esforço, estresse, esses itens, a fábrica, o manual, determina que eles têm um tempo de vida, ou em horas, ou em ciclos. Em horas ou ciclos. Então, o que acontece? Você imagina, nós já tivemos um sinistro, por incrível que pareça, em que as pás do rotor principal de um determinado helicóptero estavam a 1 hora de vencer. Nossa! 1 hora de vencer. Então, você tem direito a 1 hora. Porque, inclusive, senão você criaria uma fábrica de sinistro. Uma fábrica de fraude, né? Uma fábrica de fraude. Exatamente. Né? Arnaldo, voltando lá na PA que tinha 1 hora de disponibilidade, como é que foi esse caso? Esse caso foi bem complicado, porque ficou abaixo da franquia. Ah, ficou dentro da franquia. 1 hora, né? 1 hora. Nossa, mãe. Ele vinha empurrando a aeronave dentro do hangar. A aeronave bateu com a ponta das pás na parede do hangar. Estava até com o rotor desligado. Desligado. E mais, o fabricante havia condenado as pás dessa aeronave a um tempo X de vida assim. Vinha tendo muito acidente. Não posso dizer por que é, mas... Sim, sim. Tá. Tinha muito acidente com esse helicóptero, com as pás dele. Então o fabricante disse, essas pás só vão durar até janeiro do ano tal. Todas elas vão ter que ser substituídas. Eles mudariam não só as pás, mas toda a fixação, todo o conjunto.
Então, o segurado ficou bem insatisfeito, mas não tinha outro jeito. Ele ficou com o sinistro abaixo da franquia. Aqui. Tá? Entendi. E aí, Arnaldo, a reta final. Vamos chegar na hora. Indenização final da seguradora para o cliente. A hora do crédito em conta. Já fizemos acidente, apuração, indenização. Quando é que vai acontecer a indenização final do cliente? Apurados e discutidos os custos, porque a oficina vai mandar o seu orçamento e vai mandar a documentação pertinente, tipo manuais, né, boletins. Ela vai informar como que ela chegou àquele valor, por que ela está trocando tal peça, por que ela decidiu trocar e não reparar. E aí nós vamos questionar, depois deste encontro de o que é cobrado com o que nós estamos ajustando, isso vai resultar numa discussão final, estabelecido um valor X que vai ser acordado e que será submetido à seguradora. Certo. Então para o nosso cliente entender, né? Você tem a importância segurada da aeronave, aí você tem o valor total dos reparos, aí você deduz a franquia e deduz o rateio das peças que são por disponibilidade, né? Exatamente. E aí você chega à última linha. Ao valor final. E aí é onde a seguradora indeniza o cliente. Através, geralmente, da emissão de um release que é preparado, muitas vezes, atualmente, praticamente todos em português e inglês, por conta dos resseguradores externos. E aí a gente vai, assina o operador da aeronave, no caso em que seja ele próprio que vai receber. Se ele tiver um credor, o credor tem que assinar também. E se tiver outros interesses envolvidos também, tem que participar. E o release, ele é o recibo de quitação, digamos assim. Certo. O credor tem a preferência de receber primeiro? Olha, isso... No caso de perda total? Isso vai depender, por causa disso que muitas vezes você tem que solicitar o contrato de arrendamento. Que no contrato de arrendamento é que vão estar estabelecidas as cláusulas que vão dizer se quem vai receber, na verdade, né, é para o credor receber, mas muitas vezes, quase 100% das vezes, o operador já liquidou uma certa quantidade de prestações. Então vai ser feito um balanço, né? Os dois vão ter que assinar. Vai ser feito um balanço e pode, inclusive, como tem acontecido, de o operador falar, não, eu vou liquidar com ele. E aí liquida com o credor para receber tudo. É uma opção também. Tá? E o credor dá um recibo de quitação geral da liquidação do leasing. Perfeito. E daí, então, a indenização vai ser paga inteiramente ao operador da aeronave. Ao contrário, a seguradora separa, vai pagar o que deve. Só o que deve ao credor e o restante para o segurado. Certo. E no caso da perda parcial, também é possível você consertar a aeronave e pagar direto para a oficina, né? Existe essa possibilidade. Evidentemente, o segurado vai pedir isso formalmente à seguradora, é um pedido formal, a seguradora vai aprovar formalmente, e então o release terá que ser assinado também pela oficina. Tá entendido. A gente tem que usar, né, uma linguagem bem simples, bem clara aqui. A gente quer levar para as pessoas o conhecimento, né, do que acontece por trás, né, de uma indenização de sinistro, né, ou pagamento dos danos, né, ocorridos na aeronave.
Voltando lá pro caso do Legacy, né? Um caso que assim, é um assunto muito explorado e a gente sempre tem novidade, né? Tem sempre informação nova. Quando você estava lá no gabinete de crise desse acidente da Gol, como ficou a questão do terceiros, né? Porque você teve ali a perda total de um Boeing, se não me engano, 186 vítimas, né? 184 vítimas no acidente. E como é que ficou a responsabilidade do Legacy, né, que praticamente cortou a barriga do Boeing, né? Houve o acionamento da responsabilidade civil do proprietário do Legacy ou ficou aquele problema, né, de empurra, né? Não, foi o controlador de voo, não fui eu estava certo, eu estava errado. Como é que ficou esse cabo de guerra? Não, isso na verdade, né, isso ficou um cabo de guerra, com muitas acusações. O pessoal do controle de voo, houve uma tendência a acusar o pessoal do controle de voo, foi na troca de turno, houve uma tendência a acusar, mas eu confesso a você que eu não lembro o resultado final, porque na verdade, sempre que existe uma disputa muito grande dos atores envolvidos no cenário. Nesse tipo de cenário, a própria autoridade aeronáutica ela é muito, digamos assim, prudente ao apresentar o seu relatório final, porque você sabe, o relatório final do CENIPA, ele não é para acusar, nem levantar exatamente culpados, né? É para melhorar a segurança de voo. Melhorar a segurança de voo. Então, eu digo assim, né? Porque esse resultado só foi sair depois. Ele apontou diversas causas contribuintes, fatores contribuintes, que chamam de fatores, né? Contribuintes para a ocorrência deste sinistro. Então, realmente tiveram diversos fatores contribuintes. Hoje a gente pode falar, porque esse relatório é público. Sim, sim. Né? Lá a questão da troca de turno, depois a questão do nível de voo, que não foi obedecido por uma das partes. Não é? Isso gerou quase uma crise diplomática. Não é? A parte dos danos aos passageiros e aos terceiros, isso daí nós não nos envolvemos. Nós, como eu falei a você, nós na ocasião fomos apenas os primeiros a obter a relação de passageiros, porque nós tínhamos um vistoriador, plantamos esse vistoriador dentro do hotel, onde estavam as famílias, coisa e tal. Mas isso aí foi contratado uma empresa de advocacia de Londres, com sede em Londres, que foram eles que cuidar desse assunto. Que cuidaram desse assunto. Arnaldo, entrando aí aproveitando, né, que você está falando da SPA, conta pra gente a história da SPA Internacional, na qual eu tenho orgulho de ganhar aqui esse brinde muito legal, muito carinhoso por parte da SPA, um kit completo, algo que a gente usa. Muito obrigado, viu, Arnaldo? Por nada. Para a galera ver, né? Sensacional, de muito bom gosto, viu, Arnaldo? Obrigado mesmo de coração. Por nada. E conta pra gente a história dessa empresa maravilhosa. Como tudo começou, essa empresa começou com meu pai. Por quê? Meu pai, ele trabalhou em um dos departamentos da autoridade aeronáutica como investigador de sinistro. O IRB começou a chamá-lo, dar treinamento ao pessoal do IRB, dar um tipo de consultoria quando tivesse sinistro, que não tinha ninguém preparado, ninguém. No Brasil não existiam reguladores de aviação. Meu pai começou a fazer isso para eles em 70, mais ou menos, 1970. Quando eu nasci. Você nasceu. Em novembro de 73, ficou decidido que o IRB queria uma empresa
Eu era garotão. Então, a nossa família, meu pai botou, nós fizemos de sócios, não é? Então, ele, eu, minhas irmãs e minha mãe. Nós ficamos sócios da empresa, sendo que eu trabalhando com ele mais proximamente. E naquela época comecei, embora não fosse o meu ramo de atividades que eu queria prosseguir, eu queria ser músico. Mas meu pai queria que eu trabalhasse com aviação, empresa, aquela coisa toda. Então nós montamos essa empresa, eu comecei a estudar aviação naquela época. Comecei a fazer pequenos cursos, fui trainee na Líder durante algum tempo. Eu fui trainee na Líder. E na base Rio de Janeiro. E então, isso foi em novembro de 73. Então o IRB criou, fez uma concorrência pública da qual participaram 5 empresas e nós ganhamos a concorrência. Era uma concorrência, quem ganhar vai ser o cara. E nós ganhamos. E ficamos um longo tempo atendendo sozinhos ao mercado. Nesta época, ainda existia o LAD, que era o Lloyd's Aviation Department. Lloyd's Aviation. Que era o regulador do Lloyd's em Londres. Então, não era permitido no Brasil que uma empresa estrangeira trabalhasse na área de aviação. Não era permitido. Você tinha que fazer um link com o Lloyd's. Então nós trabalhamos com o IRB e com o Lloyd's e com o mercado local. A gente aprendeu muito. Pô, que legal, hein? Aprendemos muito nessa época. Então nós já fazíamos relatórios em inglês desde essa época. Algumas pessoas... Fazer release hoje para você é nas costas, né? Algumas pessoas disseram no mercado que nós não fazíamos relatório em inglês. Eu quero dizer que nós fazíamos relatórios em inglês... Desde a década de 70. E então, quando veio o governo... E hoje é tudo no computador, bacana, você corrige. Mas em 70 era na datilografia, né? Datilografia. Era na raiz mesmo. E tinha um senhor que trabalhava com a gente, já falecido, chamado São Humberto, que foi do DAC, era uma pessoa que tinha do antigo DAC, ele tinha muita experiência, meu pai trouxe ele para trabalhar, e ele era muito organizado, então tudo isso era ele que fazia e tudo mais. Então, quando no governo Collor de Mello houve uma desnacionalização geral de certos setores da economia, desnacionalização e desestatização, que foram fenômenos que ocorreram simultâneos. E o IRB foi um dos atingidos. Então, de cara, o IRB começou a abrir o que antes era só para, digamos, no caso, a SPAR. O IRB começou a aceitar, em certas regulações, a predominância de reguladores grandes de fora. No caso, naquela época, era Gabby Robbins, Air Claims e o próprio LAD. Gabby Robbins de graça essa porra. Não lembrava mais da Gabby Robbins. Pois é, e nós trabalhamos com todos eles. E hoje estamos trabalhando com a AAV, que não é dos grandes reguladores internacionais, mas que gozam de grande prestígio no mercado americano, especialmente com Houston Casualty e com alguns sindicatos do Lloyd's em Londres. Então, quer dizer, então a SPAR teve também que se adaptar às novas regras do jogo. Ao novo modelo. O novo modelo é o seguinte: concorre todo mundo e não tem... Era uma nova selva. Por quê? Briga de foice. Briga de foice, porque nós éramos uma pequena empresa local e de repente estávamos concorrendo com 3 grandes multinacionais. Então nós perdemos de cara
De cara, nós perdemos as 3 grandes companhias aéreas da época, que eram a VASP, a Varig e a Transbrasil. Transbrasil. De cara, perdemos essas empresas. E ao mesmo tempo em que outras frotas também começaram a ser disputadas palmo a palmo. Por quê? Porque o cara decidia em Londres quem ia regular. Não era mais decidido aqui, estava sendo decidido em Londres. Já vinha nomeado. Já vinha nomeado na pólice. Então, essa foi uma dificuldade, que nós éramos uma empresa que nós tínhamos 3 engenheiros dentro da casa, 2 foram embora, ficou 1, entendeu? Nós tínhamos N técnicos, tínhamos historiadores no Brasil inteiro. Isso teve que ser cortado. Tivemos que nos adaptar à nova situação. E tudo que era barato ficou caro. Por quê? Porque nós trabalhávamos barato, mas os caras que chegavam, trabalhavam em dólar ou em libras. 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes mais caro que a gente. Mas o mercado gostava de novidade, queria pagar. E assim foi. E a gente veio, vamos dizendo assim, resistindo bravamente. A Spar sobreviveu no meio, no meio dos gigantes, né? Sobreviveu. Mesmo essas empresas foram todas incorporadas por outras ainda maiores e que hoje são nossos concorrentes diretos, né? Mas que, cá entre nós, são concorrentes que até hoje cobram muito caro pelo serviço que fazem. O Arnaldo, o mais legal dessa história, né, é que a gente tem o conhecimento, né, que você teve várias ofertas de vender a Spar, né? E você manteve ali a história, o nome do seu pai, o seu nome. Exatamente. Ali não cedeu, né? Isso é muito bonito, cara. Isso é muito legal. Não cedi. A família pressionando muito também. Mas assim, talvez fosse um bom negócio vender a Spar para quem oferecesse um bom preço, mas teria que ser uma coisa muito, muito boa para poder valer a pena. Eu também não gostaria de que o nome da Spar acabasse. Mesmo que fosse incorporada, que ela ficasse dentro de um organograma de uma empresa, para ela não acabar. Sim, sim. Você entendeu? Ela podia fazer parte de uma coisa maior. Então, eu nunca negociei a Spar. E é isso, nós estamos aí dispostos. Meu pai trabalhou até muito idoso. E eu pretendo manter a tradição. Venho preparando pessoas já há bastante tempo, tá? E que vem comigo também já há algum tempo aprendendo e tudo mais. Eu ressalto, Arnaldo, não é porque você está aqui na minha frente, participando desse podcast, mas a minha carreira com seguro aeronáutico começou em 1996, efetivamente. Eu sempre trabalhei com seguro desde 1988 e, na verdade, 86, né, que eu comecei como office boy, né, era contínuo, né, nem era office boy na época, era contínuo. Depois que eu fui dispensado do Exército, em 88, com 18 anos eu fui admitido dentro da seguradora, até já falida, Internacional de Seguros. Trabalhei muito com eles. Do Naginarras. Naginarras, exatamente. A minha primeira missão, né, de office boy foi trazer um documento de Belo Horizonte para cá, na Bituruna 85. Eu me lembro. E aí fiz a carreira com outros ramos, né, automóvel, residencial. Comecei pequenininho, né, igual todo mundo. E em 96 eu tive a oportunidade de trabalhar na Itaú Seguros, que era uma seguradora parruda, né? Poderosa e explorava muito a carteira de aeronáutica. E eu tinha paixão de aviação desde pequeno, sempre quis ser piloto de avião. Eu falo, eu sou piloto frustrado, eu não consegui ser piloto de avião, mas eu trabalho com seguro aeronáutico. E essa carreira desde 96 me deu oportunidade de conviver com fabricantes, né? Elibras, Cessna, Sikorsky, Augusta, de conhecer esse métier todo, e sempre com seguro. E desde 96 que eu conheço a Spar, né? E ela sempre se destacou, né, por lisura, transparência e honestidade nas suas regulações. Você nunca prejudicou um segurado, você nunca prejudicou a seguradora, né? Sempre reto. É isso. Isso é o certo. Então, e isso que nos traz a confiança, né? E creio que os 50 anos de Spar
traduzem isso. Vivendo no meio de gigantes multinacionais por causa desses 3 pilares que vocês têm. Então, é muito fantástico. Parabéns pela bela empresa, Arnaldo. Muitíssimo obrigado por estar aqui participando com a gente. Sua disposição. Foi muito legal esse bate-papo. Acho que a galera vai começar a absorver um pouco mais, né, do seguro, da cultura do seguro, entender, né, os bastidores um pouco. E em nome do Grupo Consult, a gente, que é o nosso patrocinador, a gente te oferece aqui esse singelo presente. Muito obrigado. Creio que você vai gostar. Abre aí para você, que você vai ver que é um negócio muito legal. Eu já vi nas reuniões, né, que você tem uma estante ali, né, cheia desses brinquedos. Então, é um oferecimento do nosso parceiro que faz esse trabalho incrível. Uau! Essa aí é a Danil Maquetes, né, que é o nosso parceiro que fabrica essas aeronaves personalizadas, especialmente para o nosso podcast aqui. E a gente agradece muito a Danil Maquetes, a Fernanda, que faz um trabalho incrível. E a história da Fernanda é muito parecida com a da Spar, né, que ela perpetuou a história do pai, né? O pai desenvolveu a empresa que fazia maquetes, né? E na ausência do pai, a filha deu seguimento ao projeto, né? E hoje é uma das maquetes mais bem feitas e perfeitas que a gente conhece no mercado. Depois da pandemia, né? Quer dizer, concomitantemente à pandemia, além do escritório da Spar no Rio de Janeiro, no Castelo, eu abri meu escritório também em Petrópolis. Então eu tenho lá uma coleçãozinha de aviões. Eu já vi atrás, nas reuniões online, eu vi a sua estante lá, mais um para a frota. Exatamente. E eu agradeço muitíssimo aí a tua gentileza, tá? Eu acho que você sempre foi uma pessoa que eu também... Essa questão que você levantou eu acho muito importante, da gente trabalhar de maneira justa e perfeita, tá? Da gente ter responsabilidade, tratar bem o cliente, tratar bem todo mundo e, principalmente, né, de não ser injusto com ninguém, tentar ser o mais isento possível na hora de analisar um assunto e, ao mesmo tempo, ter a sensibilidade de não estar prejudicando, porque muitas vezes você é tão isento que você pode estar prejudicando alguém. Sim. Então você é ser isento, mas também ter a sensibilidade de você ver que você em algum momento poderá estar prejudicando. Exato. Né? Ou favorecendo demais. Então a gente tem que, é sempre uma balança, é sempre um equilíbrio que a gente tem que procurar manter. Perfeitamente. Muito obrigado, Arnaldo, por tudo. Eu que te agradeço. Obrigado de coração. Foi legal. Espero voltar mais vezes, que é um tema que dá para ficar o dia inteiro falando, né? Estou à sua disposição, meu nobre amigo. Espero que você volte, né? De repente você traz o Wagner e o Nogueira para a gente falar um pouco sobre o campo, né? O campo de batalha, né? Onde acontecem as regulações, como acontecem. Com certeza. Né? Falar de outros sinistros também, que tem sinistro, tem RC Hangar, né? Tem outros eventos. Isso. Poxa. Que também são difíceis que tem acontecido aos montes de lidar com ele. Essa mudança climática os hangares têm sofrido bastante, né? E é uma regulação pesada também, né? Pesada. E a gente fica aqui o convite para você trazer a sua equipe aqui, para a gente bater um papo aqui. A mesa é grande, cabe todo mundo. Que beleza. E espero que você volte. Muitíssimo obrigado, Arnaldo. Eu é que agradeço. A gente agradece. E esse foi mais um Pode Voar Seguro, com oferecimento do Grupo Consult e da Aeroconsult Seguros e L2A Consult. Até a próxima, muito obrigado, nos veremos em breve.